Fala galera, estamos aqui para mais uma aula no nosso canal, mais uma aula de língua portuguesa. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, dá aquele like, dá aquele joinha e aperta o sininho para receber notificação sempre que nós tivermos novos vídeos, tá certo? E esse é o terceiro vídeo da nossa sequência de vídeos sobre regência verbal, é o terceiro e último. Claro que para frente a gente pode gravar outros, mas nessa sequência, por agora, né, nós vamos gravar esses vídeos e vamos também gravar alguns vídeos com resolução de exercícios, tá certo? Então quero te convidar para vir para cá, assista essa aula, compartilhe também essa aula com os seus amigos, tá certo? Então vamos para a nossa aula, regência verbal. Isso aqui a gente já falou para vocês. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam. Quais são os termos que complementam um verbo? É o objeto direto e o objeto indireto, mas também ele estabelece a relação entre os termos que os caracterizam, ou seja, os adjuntos adverbiais, ok? Então, isso é regência verbal, essa relação que se estabelece entre os verbos e os seus complementos e também os adjuntos adverbiais. Ok, minha gente? Vamos seguir em frente, tá certo? Para a gente não demorar muito na nossa aula. E aqui eu trago alguns verbos muito interessantes, verbos que possivelmente você até pode estar usando de maneira errada e de maneira equivocada. E o primeiro verbo é o verbo simpatizar. E aqui está um esqueminha bem interessante, ó. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Esse verbo ele é um verbo transitivo indireto, ok? Esse verbo não pode ser usado com pronome. Por exemplo, é muito comum alguém dizer, eu me simpatizei muito com ela. Embora muitas pessoas falem, se expressem dessa maneira, essa construção de frase ela está errada. Eu me simpatizei com ela. Não. Em vez disso, você tem que dizer, eu simpatizei muito com ela. Ok, gente? É dessa maneira que você vai então, utilizar o verbo simpatizar. Lembrando sempre que quem simpatiza, simpatiza com alguém. Ok? Próximo verbo é o verbo namorar. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Muitas vezes a gente usa esse verbo errado também. Esse verbo ele não pode ser usado com a preposição com. Se você utiliza com a preposição com, você está usando de maneira equivocada. Então, olha só, Cláudio namora com Marília. Olha o xizão aqui na frente, ó, está errado. Cláudio não namora com Marília. Cláudio namora Marília. Beleza, pessoal? Em vez de dizer Cláudio namora com Marília, você vai dizer Cláudio namora Marília, ok? Vamos seguir adiante. Próximo verbo é o verbo preferir, outro verbo que costuma acontecer muito erro. E aqui eu coloquei um esquema fácil para você entender, olha. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Esse verbo ele é um verbo transitivo direto e indireto, ok? É um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quem prefere, prefere o quê? Prefere a quê ou a quem, tá certo? Então, prefere uma coisa a outra. E aqui eu coloco uma observação, olha só. Não se deve usar o verbo preferir com a locução conjuntiva do que ou que, né? E nem com o advérbio mais. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu prefiro mais estudar que trabalhar. Eu prefiro mais estudar que trabalhar. Eu prefiro mais comer maçã a comer pera. Eu prefiro mais. Então não é isso. Eu prefiro mais estudar que trabalhar? Não. Olha aqui o xizão aqui, ó.
De maneira nenhuma. Em vez disso, como é que você tem que dizer? Eu prefiro estudar a trabalhar. Ué, professor, quer dizer que se eu disser eu prefiro mais trabalhar que estudar, está errado? Sim. Do ponto de vista da gramática tradicional, está errado sim. Ok? Então, se você vai fazer um concurso, se você vai se preparar para o Enem aí, é importante que você saiba disso. Tá certo, pessoal? Então, eu prefiro estudar a trabalhar. Tá certo? Há uma briga muito grande entre os estudiosos da língua, né, entre os linguistas, para que essa forma mais popular seja aceita, né, e que as pessoas não tenham que se sujeitar à gramática tradicional, mas isso é uma briga, né, que vai levar muito tempo ainda. Então você tem que aprender essa forma aí. Ok, pessoal? Para terminar, nós temos mais dois verbos, que é o verbo pagar. O verbo pagar pode ser usado de três maneiras, gente. Quais as maneiras? Ele pode ser um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que não necessita de preposição. Ele se liga diretamente ao seu complemento, Tom. Então fica assim, ó, quem paga, paga alguma coisa. Então, ele pagou o quê? Ele pagou os boletos, ok? Verbo pagar também ele pode ser transitivo indireto. Quem paga, paga a alguém. Então, ele pagou ao caixa. Ele pagou a quem? Ao caixa. E ele pode ser transitivo direto e indireto, ou seja, ele vem com um complemento direto, que é o objeto direto, e ele vem com um complemento indireto, que é o objeto indireto. Nesse caso, ó, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, ele pagou o quê? Ele pagou os boletos. Ele pagou a quem? Ao caixa. Ok, minha gente? Simples assim, fácil dessa maneira. E para terminar a nossa aulinha de hoje, o verbo perdoar. Gente, o verbo perdoar, ele segue, presta atenção, ele segue as mesmas regras do verbo pagar. Ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto, ou ele pode ser os dois, transitivo direto e indireto. Então, perdoar. Quem perdoa, perdoa alguém. Direto. Ele perdoou o quê? Ele perdoou a dívida. Deus perdoa os pecados. Deus perdoa as ofensas, ok? Então, ele perdoou o quê? Ele perdoou a dívida. Mas pode ser transitivo indireto. Quem perdoa, perdoa a alguém. Então, ele perdoou ao seu irmão. Ele perdoou a quem? Ele perdoou ao seu irmão. E aí, gente, tem o verbo ainda transitivo direto e indireto. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém, ou de alguém também, né? O de também pode aparecer aí. Olha só, ele perdoou a dívida. Ele perdoou o quê? A dívida. A quem? Ao seu irmão. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Até mais. Fica na paz.